Olá, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o presbítero Anderson Gonçalves e nós estamos aqui mais uma semana para fazermos comentários da lição da Escola Dominical de Jovens. Antes disso, quero pedir a você que se inscreva em nosso canal e ative o sininho. E sempre quando produzirmos novos conteúdos, chegará a você. Hoje, a lição é a lição de número 7. Vamos falar sobre Davi, forjado por uma perseguição implacável. O texto principal diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Pois bem, na vida de Davi, ele teve que utilizar esta parte bíblica em sua vida, que é a parte de esperar no Senhor. Nós sabemos que ele foi forjado, preparado por Deus através da perseguição de Saul. Saul, por longos anos, perseguiu a Davi. Entretanto, Davi sempre esperou no Senhor, confiando nele. No resumo da lição, diz: em meio às perseguições e adversidades, Davi foi sendo preparado por Deus para uma missão. Ou seja, o processo de perseguição de Saul e também a sua procura por Davi gerou em Davi um preparo para o cumprimento de uma missão que Deus teria em sua vida. Na introdução diz: a história de Davi foi marcada por uma perseguição implacável, desde o dia em que o gigante Golias tombou. Bem, em outras lições nós já narramos que após a morte de Golias, as mulheres começou a cantar. Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. É nesse momento que nasce no coração de Saul o ciúme, e Davi deveria sobreviver e viver sobre esse ciúme. Chegamos ao ponto de número 1, em que diz: uma perseguição implacável. Quando a fuga é necessária. Bem, todas as formas que Davi utilizou-se e também Jonatas para que fosse aplacado esse ciúme de Saul. Entretanto, não foi suficiente, chegando a uma decisão. A única decisão para que Davi permanecesse vivo era fugir de Saul. É aí que Davi vai para outras terras, como as terras dos filisteus, que daqui a pouco nós vamos falar. Aí que Davi vai para Naiote, que Davi vai para outros espaços e também as cavernas. Entre elas, as cavernas que nós conhecemos, que é a caverna de Adulão. Quando chegamos aqui ao primeiro ponto, diz assim: finalmente, Davi precisou deixar tudo para trás e se pôs em uma jornada, ainda incerta, em busca da sobrevivência. Bem, embora Davi não entendesse o caminho e os propósitos de Deus para que tudo isso acontecesse na vida dele, mas ele confiou em Deus. Ou seja, Davi resolveu obedecer a Deus, mesmo em fuga de Saul, confiar que Deus estava no controle. Chegamos ao segundo ponto, que diz: em busca de Samuel. Após a fuga de Davi, ele vai até Aimeleque, o sacerdote. E por causa disso, a Bíblia diz que Saul matou toda uma linhagem sacerdotal, cerca de 85 pessoas. Esse era o padrão de Saul ante a perseguição a Davi. No segundo ponto diz: em busca de Samuel. A Bíblia diz que Davi foi até o profeta Samuel. E a Bíblia diz que chegando lá, ele abriu o seu coração. Aqui nós temos uma aplicação muito interessante, que é a importância de líderes espirituais. Tanto você, professor, quanto você, jovem, precisa sim ter líder espiritual. Em meio a qualquer perseguição, qualquer afronta ou qualquer adversidade em sua caminhada cristã, você precisa de ter alguém que possa confiar. É interessante essa passagem bíblica, porque a Bíblia diz que quando Saul soube que Davi estava em Naiote, ele encaminha o primeiro pelotão
para aprender a Davi. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma eles e eles começam a profetizar. Chega o segundo pelotão, é a mesma coisa, o terceiro é a mesma coisa. E quando Saul chega, a Bíblia diz que Saul também ele começa a profetizar. Uma aplicação importante nesse tópico é o seguinte: duas, na verdade, importantes lições temos aqui. Nenhuma perversidade ou intenção maldosa pode prevalecer diante do poder de Deus. Ou seja, essa passagem bíblica demonstra a intervenção divina em proteger a vida de Davi. E gostaria que você aplicasse isso na vida do jovem também, que quando o jovem ele está em fidelidade com Deus, há uma intervenção divina. Deus protege a vida dele e assim ele vive e desfruta da proteção de Deus. Chegamos ao terceiro ponto que fala: na angústia nasce o irmão. Em meio a esses desafios que Davi vive, a Bíblia diz que ele agora tem um amigo chamado Jonatas, que é o filho de Saul. Ou seja, evidenciando que toda a adversidade, toda a crise, ela também revela algumas pessoas mais chegadas do que irmão. A Bíblia diz que nessa angústia de Davi, Davi conquistou uma grande amizade com Jonatas. Às vezes nós não entendemos os processos que estamos passando, mas saiba, é nesses processos que nós vamos ter pessoas, amigos, que podem nos ajudar e nos aconselhar. Chegamos ao segundo ponto quando diz as lutas ao longo da caminhada. Essa parte é muito interessante porque ela narra a entrada de Davi na cidade de Gate, na cidade filisteia. O que tem de interessante aqui? Lembramos que Golias, ele morava em Gate e ele era filisteu. Ou seja, em tempos de perseguição de Saul a Davi, a Bíblia diz que ele vai buscar abrigo em um território inimigo, de alguém que ele um dia tinha vencido a guerra e tinha vencido o gigante daquela cidade. E o interessante é que quando Davi chega lá, diante do rei Aquis, a Bíblia diz que ele fingiu ser louco, começou a torcer-se, correr saliva de forma descontrolada. E quando o rei percebeu isso, ele teve misericórdia de Davi e deu a ele refúgio. Ora, é interessante que, se nós formos olhar pelo lado natural, nós jamais compreenderíamos esta perseguição na vida de Davi. E por que Davi tinha que se tornar, ou fazer-se de louco? Mas Davi entendia que aquela era a única forma de se proteger de Saul. E foi no meio dos seus inimigos que Deus protegeu Davi da fúria de Saul. Ou seja, Saul não poderia tocar em Davi nesse período que ele está na terra dos filisteus. Eu percebo aqui que Deus deu a Davi a sabedoria necessária para estar entre os filisteus, estar em Gate e se comportar, e Deus deu a ele a proteção. Eu chego ao segundo ponto, do segundo tópico, que diz uma questão de fidelidade. Em nenhum momento a fidelidade de Davi foi quebrada. Ao contrário disso, ela foi mantida e ela estava intacta. Assim como Davi exerceu a sua fidelidade, nós também precisamos exercer a nossa fidelidade em Deus e agradar a Ele. Nós chegamos ao terceiro ponto que fala sobre, na caminhada, a provisão do Senhor. É Davi sendo fiel a Deus e a Bíblia diz que Deus proveu tudo o que era necessário. Ou seja, sempre tinha o alimento para Davi em meio a essa perseguição. E assim é nas nossas vidas. Se nós mantivermos o nosso padrão de fidelidade a Deus, Deus há de prover tudo o que for necessário para nós. Assim sendo, chegamos ao terceiro ponto, que fala sobre tempos de aprendizado. Em um dos certos momentos da vida de Davi, ele chega a Nobe, e ali junto com o sacerdote, ele solicita, pede alimento. E o alimento que possuía ali eram os pães da proposição. E foi o que o sacerdote ofereceu a ele.
Ali também tinha uma espada, porque Davi pediu uma espada. E a espada que tinha era a espada de Golias, representando a lembrança das vitórias. Às vezes, nós atravessamos diversos desafios e às vezes nos falta a lembrança das vitórias. Davi chegou a um lugar que lembrou a ele que ele venceu a Golias. E às vezes nós nos esquecemos das vitórias que nós chegamos. Eu gostaria que você aplicasse isso na vida do seu aluno, dizendo, olha, lembre das vitórias que Deus já lhe concedeu. E essa adversidade, esse desafio que você está enfrentando é só mais um momento. Mas lá na frente, você vai também lembrar desse momento como um momento de vitória para a sua vida. Chegamos ao segundo ponto do terceiro tópico, que fala sobre tempos de caverna. Davi escreveu o Salmo 142, falando sobre esse período na caverna. É na caverna de Adulão, que é o lugar que nós mais conhecemos, quando Davi tem a oportunidade de matar a Saul, mas não faz. Os seus servos até dizem para Davi, Davi, este é o momento, mas Davi falou, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Ou seja, Davi estava compreendendo as fases e os momentos que ele estava vivendo. Por quê? Porque era um processo contínuo na sua vida até chegar no trono, até chegar como rei. A observação da lição diz que José foi preparado por cerca de 13 anos, Moisés por cerca de 80, Josué por cerca de 40. Professor, diga a ele a importância dele suportar o processo, dele aguardar o tempo de Deus, a fim de que Deus cumpra as suas promessas em sua vida. Olha, seja no pastoreio, na corte, nas batalhas, no deserto, na caverna, entre os povos inimigos, onde passava, Davi aprendia importantes lições. Devemos saber que, independente do momento que estamos enfrentando, estamos sendo forjados para aquilo que Deus tem na nossa vida, para o propósito que Ele estabeleceu em nós. Fale isso ao seu aluno e creio que a sua aula, professor, será uma bênção. Nós estamos sendo forjados para aquilo que Deus tem em nossas vidas. Deus te abençoe e até a semana que vem.